Amém, amados. Pode se assentar, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Quem recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, de 10 a 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, de 10 a 15. 2 Timóteo 3, de 10 a 15. Enquanto você procura, esse trecho das Escrituras, gostaria de dar um recado rapidinho aos jovens de 18 anos ou mais. Nós queremos te convidar, todos os sábados às 20 horas, aqui na Igreja Batista Betel, nós temos um culto abençoadíssimo para você, jovem, adulto, solteiro, casado, quem quiser também dos irmãos estarem conosco. É uma bênção a reunião de jovens. Não perca, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E Deus tem algo especial para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então mergulhar nas Escrituras e sairmos dela encharcados com a glória e a graça de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, nos diz o seguinte, cheio do Espírito Santo, ele nos ensina as seguintes palavras: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, e as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, e de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos ler o 16 e 17, toda a Escritura, a palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Semana estava meditando na palavra de Deus, orando a Deus, falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue aos meus amados irmãos na quarta, na quinta-feira à noite, na quarta tarde, quinta-feira à noite. E ao ler essa carta de Paulo em 2 Timóteo, Deus trouxe ao meu coração o seguinte tema: na senda do apóstolo. Ou seja, senda, a palavra senda não é muito de uso comum, significa no caminho do apóstolo, nas pegadas do apóstolo Paulo. Como é que eu e você podemos seguir esses pais da fé, esses homens extraordinários que escreveram a palavra de Deus, que seguiram Jesus, que nos deixaram todos esses ensinamentos preciosos? Nós vamos meditar acerca disso. Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Que tipo de características Deus espera que eu e você tenhamos na nossa vida, para que realmente tenhamos uma vida abençoada, uma vida gloriosa, a vida que Deus projetou para nós. Como é que eu posso seguir as pegadas do apóstolo Paulo? Qual é o caminho do verdadeiro cristão, que o verdadeiro cristão precisa trilhar? Como é que eu posso saber se eu estou trilhando o caminho certo, o caminho de vida eterna? E Paulo, debaixo da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, ele nos ensina 7 passos, ou 7 marcas, ou 7 características de alguém que realmente está trilhando a senda do apóstolo. Paulo aqui, na verdade, está virando para Timóteo, falando: Timóteo, olha para mim, olha para as marcas de Cristo que eu tenho, olha para as minhas características e preste atenção no que eu estou te falando. Amado, se você estudar esse livro, é tremendo. A maioria dos eruditos dizem que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi um dos últimos, talvez a última carta escrita pelo apóstolo Paulo.
Um pouquinho antes dele vir a falecer, martirizado pelo imperador Nero, aproximadamente ali pelo ano 70, depois de Cristo, um pouquinho antes, muitos acreditam entre 67 e 70, depois de Cristo, ali Paulo foi martirizado, foi morto, ele estava em Roma, preso, esperando a sua hora. E como um pai espiritual, querendo deixar as últimas palavras, as mensagens mais importantes que um pai espiritual pode deixar a seu filho na fé, Timóteo, aqui nós vemos esse relato lindo e maravilhoso, de dicas, de marcas, de características, de alguém que realmente fez a diferença na sua época, e de alguém que nós temos sido abençoados até hoje, debaixo da graça do Senhor. Amém? Então nós temos que prestar atenção, é como aquela pessoa que já está indo, já vai morrer, já tem uma doença terminal, já vai falecer, e precisa deixar para os seus filhos e para a sua família, a mensagem mais importante. E essa mensagem importante é que eu e você temos diante de nós, escrito aqui na palavra de Deus, para nos abençoar e nos agraciar debaixo da palavra do Senhor. Amém? Quais são as marcas do verdadeiro cristão? Quais são as marcas que o apóstolo Paulo queria chamar a atenção de Timóteo, e que eu e você precisamos ter na nossa vida? E aqui está, principalmente no versículo 10 e 11, nós temos essas marcas bem claras. Ele diz assim: tu, porém, Timóteo, tem seguido de perto, primeiro lugar, o meu ensino. Então Paulo está alertando, querido, que a primeira marca que nós temos que ter, a primeira característica, o primeiro sinal de que estamos bem, que a nossa vida espiritual está pujante, crescendo, florescendo no Senhor, é a marca do ensinamento correto, da doutrina apostólica. Eu coloquei a seguinte expressão: a marca da doutrina apostólica. O ensinamento correto, o ensinamento do Evangelho, o ensinamento dos pais da fé. Será que eu e você temos seguido isso, amado? Será que temos lido a Bíblia com o coração aberto, deixando Deus falar? Essa semana mesmo, estava lendo ali, Deus falou tão forte comigo, coisas que eu ainda preciso mudar na minha vida, que às vezes a gente vai levando, vai esquecendo de coisas, detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Cada vez que você abre a Bíblia é como um espelho, é um retrato para mim e para você, onde Deus fala coisas extraordinárias. Mas nós precisamos ter o ensinamento correto, nós precisamos andar na doutrina apostólica, no Evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Amém? E hoje mais do que nunca, como o pastor Volteni está ministrando todo domingo aqui agora, sobre o final dos tempos, querido, nos últimos tempos, nós temos observado isso, muitas pessoas têm vivido uma vida cristã superficial, uma vida cristã meia boca, mais ou menos, medíocre, desviando-se da palavra de Deus, buscando modas, modismos, correria para lá e para cá, atrás de ensinamentos de demônios. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores, e hoje nós vemos muitas pessoas sendo enganadas, ou por lideranças perniciosas, líderes iníquos, religiões vãs, enganosas, mentirosas, ensinamentos errados em todos os lugares, em literatura, no cinema, na televisão, em todo lugar. Hoje você vê ensinamentos errados, ensinamentos errôneos, coisas perniciosas, que às vezes a pessoa comum não percebe, se não estiver cheio da palavra de Deus, se não estiver cheio da doutrina apostólica, se não estiver realmente cheio da fé verdadeira, vigorosa, centrada na palavra de Deus, vai ser enganado. Aqui mesmo no final, no versículo 13, Paulo fala: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nos últimos dias haveria isso, enganadores, espíritos enganadores, mestres segundo as suas concupiscências. Também Paulo fala aqui em Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Amado, você precisa tomar cuidado no tempo do fim. Amém? Permaneça no Evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. No Evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Se algo você está bebendo, lendo, provando, que está fazendo mal para a tua vida espiritual, para a tua fé, querido, rechaça. Paulo mesmo fala, provai tudo, retei o que é bom. Nós podemos ver de tudo nesse mundo, mas só podemos
permitir que permaneça no nosso interior, no nosso coração, aquilo que nos faz bem verdadeiramente, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento correto, o evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Amém? Paulo está dizendo, olha para o meu ensinamento, olha para a minha doutrina, olha como eu tenho te ensinado de maneira correta, querido, faça isso, não inventa moda, não fica viajando na maionese, né, como a gente gosta de brincar, né? Tem pessoas que ficam inventando coisas que Jesus não disse, né? Pessoas falando absurdos aí, vídeos terríveis na internet, que tem desviado muitas pessoas do evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Querido, nós precisamos seguir os passos do apóstolo Paulo, amém? Nós temos que seguir os passos de Jesus de Nazaré, nós temos que seguir os bons exemplos dos heróis da fé, nós temos que seguir a tradição cristã ao longo de mais de 2000 anos. Querido, não inventa moda, seja um bereano, seja alguém fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Atos 17:11, de um grupo de irmãos que estavam ouvindo Paulo pregar, lá em Atos 17, versículo 11, enquanto Paulo pregava acerca das Escrituras, do Antigo Testamento, que revelava Jesus de Nazaré, que havia morrido na cruz e ressuscitado, os irmãos de Bereia conferiam tudo à luz da palavra de Deus, dizendo, não, isso que Paulo está falando, se encontra aqui nas Escrituras. Eles eram cheios da Bíblia, cheios da palavra de Deus, e aí quando Paulo estava ministrando a palavra de Deus, eles comparavam com as Escrituras, eram os bereanos. Nós precisamos levantar bereanos nesse lugar, amém? Precisamos ser como os irmãos de Bereia, homens e mulheres que filtram tudo à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, seguindo a doutrina apostólica. Fala comigo, doutrina apostólica, ensinamento correto, evangelho puro e simples. É isso que Deus quer que eu e você tenhamos na nossa vida e sigamos, se realmente queremos trilhar a senda dos apóstolos. Segunda característica que nós vemos na palavra de Deus, Paulo fala, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, vírgula, o meu procedimento. Talvez na sua Bíblia esteja dizendo as minhas atitudes, o meu comportamento. Então aqui está falando da segunda marca de um verdadeiro cristão. É alguém que tem um comportamento coerente com a palavra de Deus. Eu coloquei aqui, vida com Deus. É alguém que tem a palavra encarnada nele, vivificada na sua vida. Ele não fica só falando de Jesus, ele imita Jesus no seu dia a dia, nas suas atitudes, no seu comportamento. Ele é um exemplo para os mais novos, ele é um testemunho para aqueles que estão lá de fora. Ele não escandaliza o nome de Jesus, pelo contrário, ele glorifica o nome de Jesus com a sua vida. Querido, será que você tem glorificado o nome de Jesus lá fora? Aqui fácil, aqui dentro é fácil ser crente, é lindo, todo mundo bonito, cheiroso, lindo, maravilhoso. Mas lá fora, você tem glorificado o nome de Jesus, as pessoas têm visto Jesus na sua vida, você tem tido uma vida com Deus, um comportamento coerente, um exemplo para os mais novos, um testemunho para aqueles que estão lá fora. Você tem tido uma vida vigiada, querido, tem andado na prudência, tem tido uma vida sóbria, constante, pujante, fiel ao Senhor, perseverante. Hoje nós vemos muitos crentes, igual uma gangorra louca, né? Para lá e para cá, uma hora está bem, outra hora está mal, inconstante, querido. Nós não podemos ser inconstantes, temos que ser fiéis ao Senhor o tempo todo e em todo lugar. E não viver uma vida mascarada, uma vida dupla, uma vida hipócrita. A palavra hipócrita significa isso, alguém que é um ator, alguém que é um mascarado, alguém que muda de face, de comportamento, mediante cada ambiente ele é diferente, ele não é autêntico, ele não é íntegro, ele não é honesto, ele não é correto em todo lugar. Será que você não é assim? Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que viver isso, um comportamento coerente, uma vida vigiada, sóbria, constante, fiel e perseverante diante de Deus, amém? Vida com Deus é a segunda marca, se realmente queremos trilhar a senda dos apóstolos, o caminho de vida eterna de Jesus,
de Nazaré. A terceira marca, daqueles que querem trilhar esse caminho de vida, esse caminho abençoado, essa senda apostólica, é uma vida com propósito. Propósito, essa é a palavra-chave. Nós temos aqui no texto: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito. Terceira característica é isso, uma vida com propósito, querido. Nós não podemos ser crente, né, igual uma barata tonta, uma vaquinha de presépio, para lá e para cá, sendo teleguiado por qualquer um, né, perdido nesse mundo, não sabendo das coisas que Deus tem planejado para nós. Você tem um chamado de Deus, você tem uma missão da parte do Senhor, Deus tem um propósito na tua vida, amém? Nós temos ensinado, Deus tem um eterno propósito de Deus, e Deus quer contar contigo nesse eterno propósito de Deus. É como se fosse o propósito de Deus basicão para todo mundo. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, eu e você precisamos ser parecidos com Jesus, eu e você precisamos ser movidos por Deus, precisamos nos dispor diante de Deus, para ganharmos outras pessoas para Jesus, para que elas sejam como nós somos, imitadores de Deus e também imitadores de Cristo, amém? Paulo teve a coragem de dizer para os seus discípulos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que as pessoas veem Cristo em nós? Será que nós podemos ter essa coragem de dizer para as pessoas: olha para mim, porque eu sou parecido com Jesus? Querido, esse é o nosso eterno propósito de Deus. Você é eleito por Deus em Cristo Jesus. Você tem um chamado, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que respondem ao chamado, o sonho e o projeto que Deus tem para nós. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um propósito dentro da tua história. Querido, você não é uma barata tonta andando para lá e para cá, sem direção, sem meta. Tenha sonhos, tenha propósito, tenha missão de vida, tenha alvos claros da parte do Senhor. Ore continuamente: Senhor, aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Uma das coisas mais lindas na vida de um crente é isso: descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Qual é o seu chamado? Por que Deus te chamou? Por que você existe? Por que você nasceu? Cada um de nós temos um chamado e uma missão de Deus. Temos o eterno propósito de Deus, que é o basicão que todo crente tem, mas também cada um tem um chamado, uma missão, um propósito específico, aonde Deus nos levar e aonde Deus nos colocou. O chamado de Deus para cada um de nós é manifestar a glória de Deus aonde nós formos, amém? Está trabalhando ali no seu dia a dia, né, no seu batidão ali, todo dia trabalhando, você tem que lembrar: eu estou aqui trabalhando para a glória de Deus. Está servindo pessoas, está ajudando o próximo, tudo deve ser para a glória de Deus. O propósito de todos os homens que nasceram e vivem com Jesus Cristo é esse: é viver para a glória de Deus e se deleitar da sua presença para todo sempre. Querida, é isso que Deus tem para nós. Será que você tem se deleitado na presença de Deus? É na presença de Deus que nós vamos desfrutar e vamos reconhecer qual é o propósito específico que Deus tem para nós. E essa é a terceira marca que nós aprendemos. A quarta marca é a marca da fé. A marca da fé. Será que as pessoas têm visto a fé de Deus em nós? Será que as pessoas nos veem como uma pessoa que realmente confia em Deus? Será que os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, será que eles olham para nós e dizem: não, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus? Acho lindo, né? Quando a Sunamita via vendo de longe o profeta de Deus, ela diz: ali vem um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. Querido, não basta ser homem, tem que ser homem de Deus. E não basta ser apenas homem de Deus, tem que ser santo homem de Deus.
e também santa mulher de Deus. Amém? Não basta ser mulher, não basta apenas ser mulher de Deus, você precisa ser uma santa mulher de Deus. Imagina quando as pessoas nos virem chegando no ambiente dizendo, ali vem uma santa mulher de Deus. Isso não vai gerar alegria no teu coração, querido? Imagina no coração de Deus. Eu acho lindo aquele trecho das Escrituras, quando a palavra de Deus diz que quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu dizendo, eis aí meu filho amado, que me dá prazer, em quem me comprazo, que me dá alegria. Imagina Deus olhando lá do céu para mim e para você, porque nós temos vivido uma vida com Deus, nós temos vivido uma vida de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, confiando nele, nos entregando a Ele, descansando nele, Deus olhando lá do céu e dizendo, ali está o meu filho amado, em quem me comprazo. Querido, eu creio que isso não é só para Jesus, isso é para cada um daqueles que são imitadores de Jesus. Amém? Será que Deus pode pensar isso de você? Que tipo de expressão surge no rosto de Deus quando olha para você? Que tipo de palavras vai sair da boca de Deus quando olha para a sua vida, meu irmão? Será que você tem sido um exemplo de fé? Será que as pessoas têm visto em você um homem e uma mulher de fé? Será que você tem agradado o coração de Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Será que você tem ancorado o seu coração, a sua alma na rocha eterna, que é Jesus de Nazaré? Será que temos sido um exemplo de fé? Paulo teve essa coragem. As últimas palavras dele foi, Timóteo, olha para mim. Olha para o meu ensino. Olha para o meu propósito, olha para a minha vida com Deus, meu comportamento, olha para a minha fé. Essa coragem nós temos que ter no Senhor, querido. A quinta marca é a longanimidade e paciência. Paulo fala, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a fé, a longanimidade. Longanimidade é parecido com paciência. O que é longanimidade? É um longo ânimo, A maioria das pessoas tem um pavio curto, sim ou não? Mas o que Deus quer de mim e de você, é que eu e você tenhamos um pavio longo, um longo ânimo, ou seja, uma paciência com as outras pessoas. Tenha um pavio longo com os outros, porque Deus tem um pavio longo com você. Tenha misericórdia dos outros, para que Deus tenha misericórdia também de você. Saiba que é Deus quem transformará o outro, e também você. Espere pelo agir de Deus na vida do outro. O problema é esse. Às vezes a gente fica com raiva porque o outro não muda, porque o outro é assim, porque o outro é diferente de nós. A gente quer que o outro seja aquilo que a gente acha que o outro tem que ser. Irmão, não é assim no reino de Deus. Você tem que ser você. Você pode até orar pelo outro, mas quem tem que mudar é Ele, e Ele só mudará no Senhor. Você só tem a chavinha do seu coração, só do seu coração. Só você pode mudar você mesmo no Senhor, mas quem muda o outro não é você. Então tenha paciência, tenha longanimidade, saiba que é Deus quem transformará o outro, espere o agir de Deus. Paciência é isso, é confiança, é também um passo de fé, é um reconhecimento da graça divina sobre pecadores. Da mesma maneira que Deus tem paciência com você, querido, tenha paciência com os outros. Nós vemos muitas mulheres aqui, Homens, tenham paciência com as mulheres naqueles dias complicados, hormonais, que toda mulher passa. Tenha paciência. Às vezes é complicado, Quem é casado aqui sabe. Eu que estou com duas mulheres agora em casa, irmão, a porção é dobrada. Querido, tem que ter paciência. Você, mulher, tenha paciência também com seu marido, com seu cônjuge, com os seus filhos, você que é pai, com as pessoas diferentes de você. Seja longânimo. Tenha paciência, tenha um pavio longo com os outros,
porque Deus tem tido um pavio longo com você. Imagina se Deus não tivesse esse pavio longo conosco. Nós já estávamos todos no inferno queimando para todo sempre, por toda a eternidade. Sim ou não? Parece que às vezes a gente esquece disso. E só quer tratar o outro na base do ferro e do fogo, na ponta da bota. Na grosseria, na estupidez. Debaixo de ira, de ódio, de rancor, de mágoa. Irmão, não é assim que funciona. Paulo está dizendo para o seu filho na fé, Timóteo, Timóteo, olha para mim, olha a paciência que eu tenho tido com os meus discípulos, olha a paciência que eu tenho tido com esse povo lá de Corinto, que me deu trabalho. Paulo, olha para mim, olha a minha longanimidade, Timóteo, e tenha a mesma marca que eu tenho, longanimidade e paciência. Amém? Vou repetir, paciência é confiança em Deus. Paciência é um reconhecimento da graça divina de Deus sobre os pecadores. Todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus. O nível de pecador, que precisa e carece da graça e da glória de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Sexta marca, querido, é a marca do amor. Aqui está a marca mais importante que o apóstolo Paulo deixa seu filho na fé, Timóteo. A marca do amor, irmão, é a maior marca que eu e você podemos ter. Sim ou não? Sim, é a maior marca que Jesus deixou na terra. E está ali, tipificada na cruz. Onde Ele expressou a maior prova de amor por nós, seres humanos. Deus quer que essa marca tenha na sua e na minha vida. É a maior marca de um cristão, é a característica de Jesus e de seus seguidores, é o maior mandamento que pode existir na palavra de Deus, é a síntese de toda a lei de Deus, é a marca do amor. E será que nós temos tido amor para com os outros? Será, irmãos? Será que temos tido relacionamentos duradouros, saudáveis, equilibrados? Será que realmente valorizamos as pessoas como Deus valoriza? Será que a gente gosta de gente como Deus gosta de gente? Ou será que você tem se enclausurado, né? Tem fugido ali para uma caverna emocional porque foi ferido, não tem se deixado tratar pelas feridas, apresentando esse coração ferido, arrebentado aos pés de Jesus, dizendo, Jesus me sara, me cura, porque eu sei que só através dos relacionamentos eu posso ser curado. Através da tua presença e através dos relacionamentos nós somos curados. Presta atenção, querido. Às vezes as maiores feridas são feitas nos maiores afetos. Sim ou não? Mas também nós temos que entender que através dos relacionamentos, Deus promove cura no nosso coração. Um amigo fiel, alguém que nos ama de verdade, né? um ombro amigo para chorar, um braço estendido no momento de dificuldade. A maior marca que um cristão pode ter é a marca do amor. Amém? O amor não é isso que a novelinha pinta, que os filmes românticos pintam, né? Minha filha está na adolescência agora, ela está naquela fasezinha de assistir aquelas coisinhas românticas, e eu falo, filha, não vai te enganando, te ludibriando com essas coisas, calma. O mundão pinta um amor aí que não é real, que não é pé no chão, né? Senão vai crescer uma bobadinha ali, que vai ser lesada pelo primeiro Dom Juan que aparecer na frente. Está amarrado em nome de Jesus. É verdade, irmãos. Ser pai de menina não é fácil. Os homens que têm filha sabem. E sabe, naquela fasezinha, ficar lendo aquelas coisinhas, filminho romântico. Irmão, não é isso que o cinema pinta, né? Que as literaturas pintam. Amor são comportamentos, são atitudes, são reações corretas, e não apenas uma emoção volúvel e inconstante no coração das pessoas. Eu vou repetir, o verdadeiro amor são comportamentos, são atitudes coerentes, são reações corretas, e não apenas uma emoção volúvel e inconstante. Né? Tem gente que fala, o amor é um sentimento. Irmão, isso não é amor. Senão Deus não seria isso. Deus é
amor. Amor é a essência do próprio Deus. Amor é uma decisão de caráter que envolve comportamento, envolve atitudes, envolve reações corretas. E não isso que o mundão pinta aí, de uma emoção volúvel, de um prazer efêmero, inconstante. Não, querido. Amor é sacrifício. Amor é responsabilidade com o outro. Amor é sensibilidade com aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, a maioria das pessoas hoje, elas não entendem amor como sacrifício. Elas querem só o lado, fácil do que eles chamam de amor. O prazer, a alegria. As pessoas não estão dispostas a se sacrificar. As pessoas querem esse amor entre parentes, superficial, que não é o verdadeiro amor. Enquanto a Bíblia diz que o amor é sacrificial, o amor é responsável com o outro, o amor é sensibilidade com aqueles que estão ao meu redor, o amor é serviço. Você quer provar o teu amor para com o outro? Sirva o outro. Sirva os seus filhos, sirva o seu cônjuge, sirva os seus irmãos, sirva as pessoas, porque quando você serve as pessoas se sentem amadas por você. Quando você se faz responsável por alguém, e não indiferente, Certo pensador disse isso, o contrário de amor não é o ódio, mas é a indiferença. Presta atenção, o contrário de amor, todo mundo pensa, é o ódio. Esse pensador, ele foi mais profundo, ele disse, o contrário do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Não estou nem aí para o outro. Ele me machucou, então ele vai ver. A indiferença, a frieza relacional, o deixar o outro de lado, o deixar o outro se lascar. É assim que a nossa natureza pecaminosa pensa. Ele pisou no meu calo, então agora ele vai ver. Pagando o mal com o mal, querido. Paulo diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você quer vencer o mal que não está lá fora, está aqui dentro de mim e de você. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal fazendo o bem. Porque quando você ama o seu inimigo, aquele que se levanta contra você, você paga o mal com o bem, a Bíblia diz que você amontoa sobre a cabeça dele como brasas. A pessoa vai se envergonhar do mal que ele te fez, porque você está pagando o mal com o bem. Vou repetir, amor são comportamentos, atitudes, reações, e não apenas uma emoção volúvel e inconstante. Amor é sacrifício, amor é responsabilidade com o outro, amor é sensibilidade com aqueles que estão ao redor, amor é serviço. Como a nossa geração precisa aprender isso. É verdade ou não, irmãos? Antigamente não era assim. Parece que as pessoas se doavam mais, se entregavam mais, As mulheres dentro do contexto da casa, os homens, na busca pela a melhoria de vida da sua família. Hoje a gente vê, às vezes no contexto familiar, um bando de folgado, um bando de irresponsáveis, um bando de pessoa que só quer sentar na mordomia e quer ser servido. Um bando de pessoa que não está nem aí para as pessoas que ela mais deveria amar. Irmão, não é assim com Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Precisamos imitar Jesus com a marca do amor. Amém? Você quer seguir os passos do apóstolo Paulo? Você quer seguir o caminho de vida eterna? Tem essa sexta marca, que é a marca mais importante do verdadeiro cristão, a marca do amor. E a última marca, também super importante, que a gente geralmente não gosta, é o que Paulo fala assim, presta atenção, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança nas minhas perseguições e nos meus sofrimentos. Então a Bíblia diz que vai ter dificuldade, irmãos,
perseguições e sofrimentos. Será que você está disposto a viver a vida cristã, encarando os seus gigantes, as suas responsabilidades, sofrendo por amor de Jesus, querido? Na vida terrena, passageira, vai ter aflições, vai ter sofrimento, vai ter dores, para todas as pessoas, para aquelas que são boas, para aquelas que são más. Claro que os maus vão ter muito mais, porque vão receber na terra também a punição da parte do Senhor, dos seus próprios males. Mas até as pessoas boas, às vezes sofrem, sim ou não? Passam por momentos de aflição, passam por momentos de perseguição por causa da sua fé, querido. Sofreremos sim, mas se formos fiéis ao Senhor, no final de tudo triunfaremos para a glória de Deus. Olha o que Paulo fala: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, versículo 11, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, mas de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Glória a Deus. Se você estiver em Cristo, querido, de todas elas vai te livrar o Senhor. No final de todas as coisas você triunfará, você vai ter vitória no nome de Jesus. Olha o versículo 12, presta atenção: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Vai ser moleza a vida cristã? Sim ou não? Não, irmão. Que está dizendo que se você for fiel ao Senhor, viver uma vida consagrada, santificada, piedosa, honesta, sincera do ponto de vista de Deus, às vezes você vai sofrer perseguição. Essas são as marcas de uma vida piedosa aos pés de Jesus. Mas olha só, eu vou terminar com essas palavras. Olha as palavras que também Paulo nos diz. Se alguém, primeiro Jesus fala, em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem negado a você mesmo, irmão? O teu eu, o teu ego inflamado, o teu orgulho, a carnalidade, a natureza pecaminosa. Negue-se a si mesmo, de Jesus, e tome a cada dia a sua cruz, e então siga-me. Você quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Cada um tome a sua cruz. Sabe quais são os 3 significados de cruz? Cruz significa sacrifício, sofrimento. É isso que significa: sacrifício, sofrimento, dor, dificuldade. Carregue a sua cruz, aflição. É isso que significa cruz. Não é moleza, é morte todos os dias, morte, sacrifício, dor, sofrimento. Mas é assim que nós vamos seguindo a Jesus, e no final de todas as coisas, triunfaremos com Ele. Paulo diz em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, nesta vida, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos mortais. Amém? Quem quer ter a vida de Jesus fluindo na sua vida? Paulo diz que não vai ser moleza, vai ter aflição, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter perseguição por causa da fé. Aqueles que querem viver uma vida piedosa, consagrada, de verdade com Jesus, seguindo os passos de Jesus, a senda dos apóstolos, não vai ser moleza. Mas Paulo também termina, o último versículo que eu quero ler para vocês, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são por se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? A glória aqui tem 2 sentidos, eu creio. A glória na vida presente, a vida de Cristo em nós, se manifestando em graça e glória, Deus operando milagres, maravilhas, livramentos, triunfo nele, nesta vida, em meio às dificuldades, às dores, às aflições, os sofrimentos, as perseguições. Deus vai operar o sobrenatural dele na sua vida, irmão. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu recebo essa palavra para mim também.
Deus vai manifestar a sua glória aqui, nessa vida, agora. Mas mais que isso, também tem uma perspectiva futura. No dia glorioso em que Jesus voltar. Jesus está voltando, nós temos aprendido isso todos os domingos agora com o pastor Volteni. Não perca, venha no culto todos os domingos. Nós temos falado sobre a grande tribulação, querido. E nós cremos nisso, Jesus está voltando. Se você morrer, a ressurreição dos justos vai ser o dia mais glorioso para você. Se você estiver vivo, o arrebatamento da igreja, Jesus voltando para nos buscar em graça e glória. Ao soar da última trombeta, diz a palavra de Deus, no abrir e fechar de olhos, os nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ao soar da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transladados, arrancados por força dessa terra e nos encontraremos com Jesus nos ares. Essa é a glorificação final de todos os crentes, ou na ressurreição dos santos, ou que vai acontecer antes do arrebatamento, e logo em seguida nós que estivermos vivos, seremos transladados e nos encontraremos com o Senhor Jesus, na graça e na glória do Senhor, no lugar que Deus tem preparado para nós. Amém, irmãos? Fica de pé, louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se dessas 7 marcas diante do Senhor. Primeiro, doutrina apostólica. Segundo, vida com Deus. Terceiro, propósito. Lembre-se disso. Quarto, a fé. Quinto, a longanimidade e paciência. Sexto, o amor de Jesus. E sétimo, as perseguições e aflições. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante de Deus. Espero que essa palavra seja um consolo para você, e ao mesmo tempo uma motivação para a tua vida, e que Deus te abençoe dentro das suas necessidades. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui debaixo dessa palavra maravilhosa, que o apóstolo Paulo deixou para nós, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo. Senhor, que essa palavra se torne uma palavra revelada no nosso coração, e mais que isso, uma palavra encarnada na nossa vida, Senhor, que possamos ter essas marcas na nossa vida, na nossa espiritualidade, todos os dias, diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos ser homens e mulheres piedosos, fiéis ao Senhor, que manifestem a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, nesta vida, neste mundo, aonde quer que o Senhor nos envie, debaixo do Teu propósito, do sonho, do projeto, e do chamado que o Senhor tem para cada vida. Pai, manifesta a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder em cada vida, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, Pai, no meio das suas aflições, no meio das suas necessidades, no meio do sofrimento, na dor, na dificuldade. Dá a eles o triunfo, Pai, como o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Senhor, faz eles triunfar no Senhor. Ó Deus, faz isso, manifesta o Teu poder na vida dos Teus filhos, que Te buscam no meio da Tua igreja. Pai, faz isso no nome de Jesus. Levanta uma igreja sem mácula, nem mancha, nem ruga, uma igreja lavada pela Tua palavra, fiel ao Senhor neste lugar, cheio do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, que proclamem as verdades do Evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Senhor, seja conosco, nos abençoa, nos prospera em todos os nossos caminhos. Ó Deus, faz diferença entre aqueles que são Teus filhos e aqueles que não são. Em o nome de Jesus, conserta tudo aquilo que estiver de errado nas nossas vidas. Ó Deus, através do Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, fala conosco, nos revela, nos mostra, Pai, e nos ajuda, nos dá poder a sermos diferentes, consagrados e santificados diante do Senhor. Pai, é o que nós Te pedimos. Abençoa o Teu povo, a Tua casa, a Tua igreja.